Bem-vindos e bem-vindas ao 7º videocast 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19, uma urgência de uma chamada para ação, uma realização do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, o CELAFISCS, e do Museu do Esporte. Eu me chamo Vitor Matsudo, sou médico especialista em ortopedia e traumatologia e também especialista em medicina esportiva. Atualmente, sou diretor científico do CELAFISCS e coordenador geral do programa Agita São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. No videocast de hoje, nós trataremos dos benefícios que a atividade física leve teria para a saúde das pessoas. E para tratar desse tema tão interessante, nós temos uma pessoa muito importante, que é o professor Luiz Guilherme Grossi Porto, docente do curso de Educação Física e do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Brasília, a UNB. Olá, doutor Vitor. Um prazer estar nesse bate-bola aqui com o senhor e com toda a audiência que nos acompanha para dar seguimento a essa nossa série de videocast. Oi, Luiz. Que tal então a gente começar falando sobre a questão da intensidade da atividade física? Como é que a gente poderia classificar a intensidade das atividades físicas de uma forma prática e acessível para a população? Será que existiria alguma maneira de você poder descrever isso para a gente? Bom, claro, acho que é uma excelente forma da gente começar esse bate-papo, a gente tratar das definições. Então, a vivência prática tem nos mostrado que ainda existe muita confusão no entendimento desses conceitos, mesmo entre profissionais da saúde. Então, para tratar desse assunto, eu vou me valer de duas ilustrações criadas pela equipe técnica do Ministério da Saúde, responsável pela área de atividade física. Este material foi desenvolvido para auxiliar na divulgação do Guia de Atividade Física para a população brasileira. Este guia foi elaborado a partir de um extenso trabalho de revisão da literatura por mais de 60 pesquisadores de todas as regiões do Brasil, e ele foi publicado em 2021. Aproveito a oportunidade aqui para lembrar que tanto o guia quanto o material auxiliar que eu estou usando estão disponíveis gratuitamente no site do Ministério. Nesse primeiro card, a gente pode ver as definições clássicas das intensidades de atividade física usualmente empregadas na literatura e nos estudos que relacionam a atividade física com diferentes desfechos em saúde. Como a gente pode ver, as possibilidades de movimento humano são classificadas normalmente em 3 categorias: as atividades físicas de intensidade leve, as moderadas ou as vigorosas. As atividades leves, nesse sentido, doutor Vitor, são aquelas que exigem mínimo esforço. Se a gente for considerar uma escala de 0 a 10 pontos, todas as atividades que fazemos ao longo do dia a dia, com esforço entre 1 a 4, seriam classificadas como de intensidade leve. E chama atenção nesse sentido que a atividade física leve representa a maior parte do nosso tempo gasto em atividade física ao longo do dia. Por exemplo, quando a gente se desloca dentro de casa ou no trabalho. Opa, muito bom, Luiz. Acho que agora ficou bem claro para todos que é uma atividade física leve. E as outras intensidades de atividade? Será que você poderia fazer uma breve explicação sobre elas? Bom, claro, e obrigado pela deixa, né? Quando eu terminei de falar da definição de atividade física leve, eu já queria adiantar e lhe pedir um parênteses nessa nossa conversa para falar das outras intensidades. Até porque, doutor Vitor, as atividades físicas leves, né, como o senhor bem sabe, elas não estão computadas, pelo menos até o momento, no total mínimo de atividade física que deveríamos acumular ao longo da semana. Então vejamos, né, as recomendações de atividade física para a saúde, publicadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e em 2021 pelo Brasil, no guia que eu acabei de me referir, propõem que adultos devem acumular pelo menos 150 minutos de atividade física por semana de intensidade moderada e vigorosa. Sei que o senhor vai abordar isso no nosso último podcast da série, mas eu não teria como falar das atividades físicas leves sem contextualizar as outras intensidades. Então, como é que a gente pode saber quando que uma atividade física é moderada ou vigorosa? Então, para isso existem dicas muito práticas, várias delas detalhadas no guia brasileiro e respaldadas pela pesquisa científica, que podem ser facilmente empregadas no dia a dia em qualquer tipo de atividade física que a gente realize. Então, como a gente vê nesse segundo card aqui do Ministério da Saúde,
essas dicas levam em conta a nossa percepção individual de intensidade, que é o que os pesquisadores têm chamado de percepção subjetiva de esforço. Neste cenário, uma atividade física será considerada moderada se naquela escala de 0 a 10 a que eu me referi, o praticante der nota 5 ou 6. Agora, se ele der nota 7 ou 8, a atividade será classificada como vigorosa. Então, nessa mesma lógica, e como eu havia dito, considerando a intensidade de 1 a 4, a gente teria as atividades físicas leves, e aquelas em que a gente atribui nota 9 ou 10 seriam consideradas como muito vigorosas. Então, observe, Dr. Vitor, que a ilustração ainda demonstra o que acontece na nossa respiração com os nossos batimentos cardíacos e que a nossa capacidade de conversar durante as atividades de diferentes intensidades. Então, essas são formas muito práticas de qualquer pessoa classificar a intensidade da atividade que estiver praticando. Assim, voltando para as atividades físicas leves, que é o nosso foco aqui hoje, veja que são aquelas que provocam apenas um pequeno aumento da nossa respiração nos nossos batimentos cardíacos e nas quais conseguimos conversar normalmente enquanto praticamos. Então, se, por exemplo, estivéssemos tendo esse bate-papo fazendo uma caminhada leve, a gente conseguiria manter a conversação e a gente classificaria essa atividade como leve. Opa, acho que a nossa conversa está ficando cada vez melhor, com dicas muito práticas que você está dando aí para a população geral. Mas, ô Luiz, eu vi aí nesse card, né, atividades classificadas como nota 0. Você comentou a partir de 1, né, até 10 e até 9. O que seriam essas atividades 0? Como é que você explica isso? Bom, excelente observação, doutor Vitor. Assim, o senhor me dá a oportunidade de trazer um outro assunto aqui, uma outra definição extremamente importante, que é de comportamento sedentário. Então, o que a gente chama de comportamento sedentário são todas as atividades do dia a dia que fazemos com pequeno esforço físico ou em repouso. Pode até não parecer, mas já adianto que o comportamento sedentário tem íntima relação com o nosso tema de hoje, ou seja, com as atividades físicas leves. Então, vamos lá. As atividades que englobamos no conceito de comportamento sedentário são todas aquelas que fazemos sem esforço físico, nas posições sentada, deitada ou reclinada, durante a vigília, ou seja, enquanto estamos acordados. Assim, o período de sono não entra nessa contagem. Do ponto de vista mais técnico, né, como se vê ainda na ilustração, o comportamento sedentário inclui atividades físicas inclui atividades de baixo gasto energético, ou seja, aquelas de no máximo 1,5 MET. E é fácil entender esse conceito de MET, que é uma unidade de medida, quando a gente percebe que 1 MET equivale ao gasto energético aproximado de um adulto em repouso. Assim, as atividades de comportamento sedentário são aquelas em que o gasto energético é muito pequeno, no máximo um pouquinho acima do repouso, e naquelas posições que eu já citei. Olha, legal, Luiz. Agora, será que nós temos todas essas definições e contextos importantes, né, para entendermos a questão da atividade física leve, né? Você já abordou tudo isso. Será que você podia, então, comentar um pouquinho sobre os benefícios que esse tipo de atividade teria na promoção da saúde? E vou até um pouco mais além. Como as recomendações não falam, como você bem disse, em acúmulo de atividade física leve, a minha pergunta seria, será que faz sentido pensar em benefícios desse tipo de atividade? Doutor Vitor, o senhor sempre indo na raiz da questão, né? Então, muito bom. Isso me dá a oportunidade de, talvez, esclarecer alguns tópicos. Realmente, a mensagem básica das recomendações de atividade física para a saúde se concentra no acúmulo das atividades moderadas ou vigorosas. Entretanto, as mais recentes recomendações de atividade para a saúde da OMS, que são aquelas publicadas em 2020, que eu já citei, trazem no título o comportamento sedentário. Então, o senhor deve se lembrar que, agora há pouco mesmo, eu falei da íntima relação entre atividade física leve e comportamento sedentário. Então, este é o ponto. Veja o senhor e todos que nos acompanham que o título desse documento da OMS é Diretrizes da OMS para Atividade Física e Comportamento Sedentário. Neste documento, a OMS não estipulou nenhum limite máximo de tempo que poderíamos passar em comportamento sedentário, mas ela enfatiza de modo muito explícito a necessidade de reduzirmos esse tipo de comportamento, como a gente pode ver na figura. E aqui eu faço uma breve observação. O entendimento dos cientistas que geraram as evidências para as recomendações da OMS
foi no sentido de que ainda não se dispunha, pelo menos não até 2020, de evidências sólidas o suficiente para recomendar um limite máximo de tempo no dia para se permanecer em comportamento sedentário. É claro que esse entendimento está em constante construção, até porque as pesquisas sobre a relação entre comportamento sedentário e saúde estão em franca expansão. Bom, mas voltemos então ao tópico, né? Qual é o vínculo entre atividade física leve e comportamento sedentário? Vejam que a figura já dá um pequeno spoiler nesse sentido, né? Em função do tempo, né, não vou poder me alongar sobre o assunto, mas acho que 2 aspectos precisam ser destacados. O primeiro deles, né, é que nesse documento da OMS, ela destaca 3 pontos que me parecem muito importantes para essa nossa conversa de hoje. Primeiro, qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, e quanto mais, melhor. Então, no meu entendimento, essa mensagem vale tanto para estimular aqueles que não conseguem chegar nos 150 minutos de atividade moderada vigorosa, acumularem a quantidade que for possível, mas também para acumularmos mais atividades físicas leves, ainda que elas não entrem na contagem dos famosos 150 minutos. Outro tópico, toda atividade física conta. Novamente aqui, a OMS não limita essa mensagem às atividades moderadas a vigorosas. E, por fim, muito comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde. Então, aqui temos uma questão extremamente importante no que se refere às atividades físicas leves, pois elas são a melhor forma, e eu diria, a mais natural, de se reduzir o comportamento sedentário. Então, vejam que a própria OMS sugere essa substituição na figura. Em resumo, se temos uma recomendação formal para reduzir o comportamento sedentário, para termos benefícios para a saúde, e se a forma mais natural e eficaz de fazer isso é substituir nesse tempo por atividades físicas leves, eu entendo que indiretamente a OMS está referendando os benefícios da atividade física leve para a saúde. Assim, podemos associar, ainda que indiretamente, todos os benefícios de se reduzir o comportamento sedentário às atividades físicas leves. Bom, doutor Vitor, mas antes de prosseguir, eu vou me permitir aqui lhe provocar um pouquinho. O senhor concorda com essa lógica que eu estabeleci? Bom, isso não creio que seja uma provocação, muito pelo contrário. É uma chance até de eu poder dizer que a sua explicação dá uma interpretação bem mais clara e plausível do documento da OMS, pois reforça os 3 conceitos importantes no cenário da atividade física e a saúde. E o que primeiro deles é que qualquer atividade é melhor que nenhuma, que quanto mais melhor. Segundo, que por isso todo passo conta. E terceiro, é que devemos sentarmos menos e nos mover mais. Luiz, você podia até dar prosseguimento às suas considerações, porque eu acho que esse tema tão importante e atual, que eu acho que eu não sei se você teria a chance de expandir um pouquinho mais sua explanação. Bom, com prazer, né? Como eu tinha dito, eu tinha 2 pontos aí para destacar nesse assunto, né? Então, o primeiro é relativo àqueles destaques que a própria OMS faz no seu documento, e o segundo é que me parece haver um consenso entre os pesquisadores atualmente no mundo todo, no sentido de que não há consenso sobre os efeitos diretos do acúmulo de atividade física leve e de quanto atividade física leve precisaríamos acumular durante o dia ou na semana para obtermos benefícios. É isso mesmo, né? Pode parecer paradoxal, mas o meu entendimento é que há um consenso de que não há consenso. Me parece que existe uma dificuldade metodológica inerente aqui para que a gente possa superar essas dúvidas, né, que a ciência ainda tem, visto que é um enorme desafio para a pesquisa conseguir separar o que seria benefício direto do acúmulo de atividade física leve daquele decorrente da redução de comportamento sedentário. Então, assim, ressalvada essa questão, destaco que vários estudos têm apontado benefícios do acúmulo de atividade física leve, especialmente entre idosos ou entre pessoas com limitações para realizarem atividades mais intensas. Então, eu vou me permitir aqui citar apenas como exemplo uma pesquisa liderada pela professora Amy Lee, da Universidade de Harvard, que o senhor conhece muito bem, que demonstrou, como se vê na figura ao lado, que idosas que acumulam aproximadamente 4.400 passos por dia apresentaram menor mortalidade que suas colegas com um pouco menos de 3.000 passos dia, com destaque para o fato de que a intensidade da passada pareceu não exercer efeito sobre o desfecho estudado. Ou seja,
o volume da atividade física, ou seja, quanto de atividade física fizeram, ainda que leve, pareceu ser o fator determinante do benefício alcançado. Bom, ainda nessa lógica dos exemplos, né, eu vou me permitir citar um artigo de revisão recentemente publicado pelo grupo do Dr. Bruno Gualano, que estará conosco no 10º episódio, né, dessa nossa série de videocasts, quando ele abordará o papel da atividade física na Covid longa. Bom, dessa forma, se o senhor me permite, né, além de me valer de evidências científicas recentes, aproveito para fazer um certo comercial da nossa série de videocasts. Nesse artigo, os autores mostraram que reduzir comportamento sedentário está associado, por exemplo, com a melhora do controle glicêmico, da pressão arterial, da função vascular e de alguns ganhos no controle do peso. Ainda que muitos efeitos sejam pequenos, né, eles são potencialmente importantes do ponto de vista clínico. Então, basta lembrar, né, que a melhor forma de reduzir ou quebrar o comportamento sedentário é aumentando as atividades físicas leves. Bom, doutor Vitor, eu sei que a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, né, em função do tempo previsto, mas é importante considerar que o estudo sistemático dos benefícios das atividades físicas leves, em associação aos malefícios do excesso de comportamento sedentário, ainda é muito recente. Eu me permiti fazer uma busca rápida numa das maiores bases de dados de saúde no mundo, a Medline, antes dessa nossa conversa, né, com o título Atividade Física Leve entre Adultos, e o resultado foi menos de uma centena de artigos, sendo a maioria publicada apenas nos últimos 10 anos. Assim, me parece claro que há muito o que se descobrir na área. Além das inter-relações entre atividade física leve e comportamento sedentário, tem muitas nuances a serem investigadas, como, por exemplo, os efeitos da atividade física leve em diferentes grupos, seja por sexo, faixa etária, nível de treinamento, condições clínicas e etc. Então, de toda forma, né, a despeito dessas limitações e de muitas dúvidas ainda na ciência, seja pelo efeito direto ou indireto, entendo que já temos embasamento suficiente para sugerir que a população acumule mais atividades físicas leves. Muito bom, Luiz. Como você disse, infelizmente, né, já estamos na fase de que o tempo, né, do nosso videocast está se encerrando. Assim, eu vou pedir para você oferecer uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, obrigado, doutor Vitor. Então, além de reforçar, né, a importância da gente aumentar a atividade física leve, ainda que seja como forma de diminuir o comportamento sedentário, eu gostaria de acrescentar que, se formos ampliar essa discussão para além das questões, eu diria, essencialmente ligadas aos benefícios biológicos, podemos pensar também que as atividades físicas leves são uma forma sustentável de vivenciarmos mais as cidades, né, enquanto espaços de vivência, seja para a locomoção ativa ou para o lazer ativo, proporcionando também benefícios ambientais e globais, o que conecta as atividades físicas leves com vários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da Organização das Nações Unidas. E eu destacaria aqui os objetivos de saúde e bem-estar e das cidades e comunidades saudáveis. Assim, doutor Vitor, me despeço de toda a nossa audiência que nos acompanha, recomendando fortemente que acumulemos mais atividades físicas leves, em paralelo ao objetivo dos 150 minutos semanais de atividades moderadas a vigorosas, seja para reduzir ou quebrar o comportamento sedentário, ou para ocupar as cidades de forma alegre, saudável e mais ativa. Então, assim, doutor Vitor, quero deixar meu muito obrigado, reiterando aqui minha satisfação por essa troca de ideias com o senhor, e com todos que nos acompanham, me despedindo, então, com um forte abraço e desejando saúde para todos. Olha, Luiz, eu, em primeiro lugar, queria realmente ressaltar a qualidade que foi, como de costume, né, o padrão Luiz Guilherme Grossi Porto, né, a sua apresentação, que com certeza esclareceu muitos pontos e levantou ainda sugestões e até críticas muito relevantes na nossa área de promoção de atividade física, em particular a atividade física leve. Segundo, queria agradecer, né, profundamente você que é docente da Universidade de Brasília e membro honorário do SENA-FISCS, que, aliás, me enche de orgulho perceber que você coloca isso nos seus contatos de e-mail.
Para concluir, eu quero dizer que eu sou Vitor Matsudo, médico especialista em ortopedia, traumatologia, especialista em medicina esportiva também, diretor científico do Sena Físicas e coordenador geral do programa Agita São Paulo. Esse foi o 7º episódio da série de videocasts 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, urgência de uma chamada para ação. Vocês podem saber mais sobre esse projeto, que é chamado para a ação de pessoas e instituições em favor de uma vida mais ativa e saudável, em nosso site. E até o próximo episódio.